Editorial. Um professor de artes embretou os alunos adolescentes, mandando que deixassem seus celulares desligados ou fora do local, e projetou um filme pornô homossexual de péssima qualidade e categoria, sob a disfarçatez que seria uma aula de artes. O filme exibido na quarta-feira passada, com cenas de sexo explícito entre duas bichinhas, foi assistido pelos alunos do ensino médio de uma escola estadual, causando revolta aos pais dos adolescentes por causa do conteúdo imoral exposto, e o caso ganhou repercussão nas redes sociais, causando indignação, motivo pelo qual pais e familiares de alunos passaram a ameaçar o professor e os diretores da escola, sobrando fartas críticas à Secretaria de Educação do Estado. O filme chama-se Crime Barato, um curta-metragem produzido, dizem que em Campo Grande, e conta em seu roteiro a história das lutas LGBT+. Conteúdo de péssimo gosto mostra cenas explícitas entre adolescentes homossexuais, o que derruba ainda mais o argumento de que a aula seria sobre artes. Os alunos não haviam sido avisados sobre o conteúdo do filme apresentado pelo professor e, na verdade, aquele lixo exibido à força aos alunos, porque estavam proibidos de deixar o local. Faz parte dessa escola que estão tentando implantar no Brasil, com a ausência das coisas boas, capazes de construir os homens e mulheres de amanhã, mas ministrando sorrateiramente, criminosamente, coisas como esse filme, ou discussões inócuas como a tal identidade de gênero, ou outros costumes que nada acrescenta à escola da atualidade, onde falta o civismo, mas sobra em fuleiragem. Na essência, essa exibição num lugar como essa escola é uma agressão, uma transgressão, um vilipêndio, uma afronta à moral e aos bons costumes, e não uma aula de artes, porque distorce a realidade e encaminha o jovem para o homossexualismo, como se tal comportamento fosse normal dentro de qualquer sociedade, sendo que, pelos padrões atuais, apenas se tolera, mas ninguém quer ter um homossexual na família. Essa aula de promiscuidade necessita de uma resposta enérgica e rápida por parte da Secretaria de Educação do Estado, monitorada pela Polícia Civil, OAB, Ministério Público Estadual e outras autoridades, para que algo assim não mais se repita. O mais estranho e mais triste é a direção de uma escola tão conceituada como essa, que leva o nome de uma das nossas mais célebres e brilhantes e zelosas educadoras,
se imiscuir nessa bandalheira, querendo impor uma conduta ou estimulando alunos a achar normalidade diante de uma conduta sexual anômala, errônea, querendo fazê-los entender que a homossexualidade é algo normal, quando todos sabemos que não é. Criar confusão na cabeça de alunos é um crime que se pratica contra a família legalmente constituída. É tentar quebrar os valores morais ensinados dentro dos lares. É querer infundir na cabeça dos nossos jovens que a homossexualidade é algo normal, sendo que o trabalho dos educadores não deve ser outro senão o de ressaltar os valores morais, sociais e cívicos e não aceitar a marginalidade como normal, que é o que esse professor de artes tentou fazer. Secretaria de Educação reagiu às críticas, afirmando que abriu processo administrativo para apurar o ocorrido. Mas eu digo que só isso não basta. Esse professor precisa ser suspenso, reciclado, advertido e, se necessário, até demitido. E a direção dessa escola também merece punição exemplar por permitir ou ignorar aquilo que esteja acontecendo dentro dos seus domínios e da sua responsabilidade. E esse lixo que desorienta, desagrega, agride a moralidade e os bons costumes e que teve o condão nesse episódio de marcar com ferro em brasa a reputação de uma escola tradicional e respeitada como essa, deveria ser proibido para menores e adolescentes, a fim de que no futuro não criemos uma horda de pessoas achando que homossexualidade é normal em todos os seus níveis. É algo que pensam que seria algo mais ou menos do tipo normal, porque não é. Quando na realidade tolera-se que algo assim não mais se repita. Que a punição ao professor e à direção dessa escola seja exemplar e pública. Não podem, com o imposto que pagamos, instalar a bandalheira dentro das nossas escolas, destruindo a mente dos nossos filhos sob a desfaçatez de que estão aprendendo artes, quando tudo isso não passa de uma putaria na mais pura essência da palavra. Isso não é aula, isso não é ensinamento. Bom dia.